Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: você terá uma vida pior que a dos seus pais. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu estou continuando o tema do vídeo de ontem. Você não quer ter patrão e está certo, que por sinal é uma continuidade do vídeo de ontem é ontem. O trabalhador brasileiro não quer mais CLT, e aí eu vou explicar porque esse vídeo é uma continuação do de ontem. Antes disso, vamos lá. Volta e meia circula nas redes sociais um discurso de que antes seus pais tinham casa própria, carro próprio com 30 anos, estabilidade financeira e você não, né? Então a vida tá pior, a vida tá mais cara, a vida tá mais difícil e tal. E aí vamos fazer uma conversa aqui rápida, o que é verdade e o que é mentira nesse debate. Primeiro, vamos ter cuidado com a idealização do passado. A gente vive numa sociedade de classes, portanto a conjuntura econômica se apresenta de diferentes maneiras para diferentes classes e frações de classe. No Brasil, um país de dimensões continentais com altíssimas desigualdades regionais, também há uma diversidade regional de realidades muito grande. Preciso cuidado para não idealizar o passado, porque, por exemplo, se a gente voltar para o começo dos anos 80, tinha milhões de pessoas morrendo de fome, né? E é assim, milhões literalmente, no final do governo Figueiredo. Se a gente volta para os anos 70, a gente ia pegar uma expectativa de vida em algumas regiões, por exemplo, do norte, nordeste, ou até interior do sudeste e do sul brasileiro, uma expectativa de vida de 50 anos, de 45 anos. Um bocado de gente migrando da sua região para o sudeste brasileiro, especialmente Rio e São Paulo, para fugir da fome, literalmente, para fugir da fome, saca? Era comum, por exemplo, uma família ter 10, 12 filhos e metade morrerem, né, até 2 anos de idade. Inclusive, essa realidade motivou uma antropóloga estadunidense a escrever um livro, Morte Sem Choro, né? Falando da realidade, por exemplo, das mães de Pernambuco, do Nordeste brasileiro, que estavam tão acostumadas, isso na visão da antropóloga, né, a perder os seus filhos e tal, que até tinham perdido o sentido do luto. Enfim, tem vários debates em torno desse livro, dessa tese, mas era isso. Vamos ter cuidado com idealização. Tinha muita miséria, muita fome, muito analfabetismo, muita gente vivendo com a expectativa de vida como se fosse o século XIX no Brasil dos anos 50, 60, 70, 80, 90. Então cuidado para não idealizar o passado, para imaginar um antigamente maravilhoso, lindo, perfeito, onde tudo era massa, tudo era maravilhoso, tudo era idílico, era um sonho, tipo aquele panfletozinho dos Testemunhos de Jeová, né? Cuidado. Dito isso, essa percepção de que a gente vai ter uma vida pior que a dos nossos pais, ela tem um fundo de verdade. Ela tem alguns fundos de verdade. E aí vamos começar a debater eles. Primeiro, vamos dar uma olhada na classe média brasileira. Quem é de classe média? E aí vamos definir aqui de maneira bem precisa, como faz a sociologia oficial, né? Classe média baixa, classe média média, classe média alta e tal. Tem uma sensação correta que tendencialmente vai ter uma vida pior que a dos pais, porque isto é verdade desde um ponto de vista objetivo. O desenvolvimento do capitalismo no Brasil, especialmente a partir dos anos neoliberais, operou uma coisa básica, que foi rebaixar o custo da força de trabalho qualificada no Brasil. Então há um movimento constante, inclusive recomendado pelo Banco Mundial desde os anos 80, de baratear o valor da força de trabalho especializada. O que é a força de trabalho especializada? Aquelas pessoas que têm curso técnico, que têm ensino superior, que têm especialização. Então, contador, contadora, advogado, advogada, administrador, professor, professora, fisioterapeuta, educador, educadora física, químico, engenheiro e todas as profissões que você imaginar. Há sim um rebaixamento do custo dessa mão de obra especializada, do salário, da condição de trabalho, do rendimento, a partir de diversas formas de precarização do trabalho. Então, é uma verdade objetiva que nos anos 60, 50, 70 e 80, se você tivesse um ensino superior ou um curso técnico, a sua chance de ter êxito econômico na dinâmica concorrencial capitalista era altíssima. Não dá para dizer, evidentemente, que era garantido, mas assim, era altíssima. Era isso. Você tinha uma dinâmica ali de reprodução da condição de classe a partir da ocupação socioprofissional muito, quase que garantida, sabe? Então era isso. Pô, se você conseguiu fazer um curso e se formar, se tornar advogado, pô, você vai reproduzir sua condição de classe média, né?
ou se você conseguiu, sei lá, fazer um curso técnico de contador, contadora, e depois conseguiu um empregozinho melhor e fez a universidade, era pobre, e aí você vai conseguir tendencialmente ascender à classe média. A gente viu um período de expansão gigantesca do sistema capitalista na fase chamada de desenvolvimentista, em que a gente tinha mais de 40% de analfabetismo no Brasil, uma expansão capitalista muito grande, uma demanda, né, por profissões qualificadas, uma demanda por força de trabalho qualificada, e que o processo de suprir essa demanda meio que dava uma casada entre o desenvolvimento capitalista, né, a geração de empregos qualificados e a oferta que se tinha disponível. Isso na base, evidentemente, de excluir quase que metade da população brasileira de qualquer oportunidade de emprego mais qualificado. Então, é provável que seu pai ou sua mãe, por exemplo, conheçam alguém, ou seja o caso deles mesmo, inclusive, que era de família pobre, fodida, aí conseguiu, numa raridade, terminar o ensino médio, que era raríssimo no Brasil nos anos 50, 60, 70, 80, conseguiu terminar o ensino médio, às vezes pegou aquela escola que o ensino médio tinha um curso técnico acoplado, e aí fez um técnicozinho em datilografia, em contabilidade, em administração, em mecânica, em qualquer coisa dessa, conseguiu prosperar, conseguiu um emprego melhor e aí depois ganhou experiência no mercado, se consolidou como profissional com a profissão especializada ou fez uma faculdade e conseguiu subir de vida, mudar de vida. Deixou de ser de família pobre, de classe trabalhadora e virou classe média. O meu antigo patrão no escritório de contabilidade que eu trabalhava quando tinha 19 anos, seu Marcelino, inclusive foi o único patrão legal que eu tive na minha vida inteira. Me ajudou muito, me estimulou muito a estudar e tal. O seu Marcelino, por exemplo, eu lembro muito que ele contava essa história. Era de família muito pobre, do interior, se não me falha a memória, do Rio Grande do Norte. E aí conseguiu terminar o ensino médio. No ensino médio fez aquele técnicozinho de contabilidade e começou a trabalhar numa empresa. Aí cresceu na empresa, subiu de cargo, depois fez uma faculdade privada de contabilidade para conseguir o registro, né, profissional da categoria e tal. E era uma pessoa de classe média que morava em Boa Viagem, num prédio, um bairro de classe média aqui de Recife, para quem não é da cidade. Então, assim, existe uma percepção objetiva que hoje as coisas estão mais difíceis do ponto de vista de garantia de uma renda suficiente para você reproduzir a condição de classe média. Isso é verdade, isso é objetivo. Veja, a educação por si só não desenvolve nenhum país e a educação por si só não garante emprego bom para ninguém, né? Se você tiver um aumento da formação, da força de trabalho qualificada, sem um correspondente aumento das oportunidades de emprego na estrutura produtiva, na divisão social do trabalho, o que vai acontecer é que esse aumento de vagas vai baratear o custo da força de trabalho especializada. Ponto. Em muitas dimensões, inclusive, é isso que acontece no Brasil nos últimos 20 anos, sabe? É isso, você tem um processo que aumentou o número de brasileiros e brasileiras com curso superior, e aí em várias profissões isso é marcante, né? Em direito, em administração, em contabilidade, em pedagogia, em serviço social e tal, uma explosão de faculdades privadas, EAD, FIES, ProUni, uma expansão menor do ensino público e tal, sem uma correspondente expansão da estrutura produtiva e da divisão social do trabalho do país, o que possibilitou um rebaixamento geral das condições de salário e das condições de emprego mesmo, das condições de trabalho de várias profissões que antes eram garantia de sucesso. Claro que isso também tem uma outra face da moeda, né? Se para quem vem de uma família de classe média, né, se o avô era advogado nos anos 50, 40 e tinha uma condição de classe média garantida e hoje o neto, a neta, que também é advogado, não tem, ao mesmo tempo, para quem vem de uma família pobre e conseguiu acessar o ensino superior, conseguiu acessar um curso técnico e tem uma profissão especializada, e se a expectativa antes era, no máximo, com sorte, ganhar um salário mínimo e a pessoa está ganhando 2,5 até 3, essa pessoa subiu de padrão de rendimento. Para a pessoa de classe média, ela vê isso como estagnação, a situação do mercado atual. Para a pessoa que vem de classe trabalhadora, é uma melhora objetiva. Então, mesmo esse processo tem uma dimensão contraditória a partir de que prisma de classe você está olhando. Então, para mim, enquanto professor, eu vim de uma família que eu sou o primeiro a fazer curso superior, né? Assim, aliás, da minha geração, né, minha irmã, meus primos e tal, a maioria não terminou nem sequer o ensino médio.
Então, assim, pô, eu sou professor, tenho uma faixa salarial média região metropolitana aqui de Recife de 2 a 3 salários mínimos. Tipo, é pouco, é uma desgraça, mas para realidade da minha família é muito dinheiro, percebe? Porque minha mãe, por exemplo, passou a vida inteira trabalhando por um salário mínimo. O maior salário que minha mãe ganhou foi um salário comercial, que é um pouquinho maior que um salário mínimo, sabe? Então, assim, tem essa dimensão também. Ao mesmo tempo, também é um fato que o número de profissões que pagam bons salários, que pagam bons empregos, né? Profissões não só para gente com universidade, mas profissões também técnicas, sabe? De soldador, de torneiro mecânico, de etc. Isso vem diminuindo nos últimos anos por causa da avalanche neoliberal e a destruição da complexidade produtiva da economia. Então, por exemplo, pega a própria história do presidente Lula. Lula não conseguiu terminar o ensino médio, fez um cursinho ali de torneiro mecânico no Senai, tinha um salário que possibilitava ele ter casa e ter carro. As indústrias de São Paulo. Veja, isso hoje é muito difícil de acontecer. Então, tanto do ponto de vista do emprego industrial, em que o operário, ou por saber prático, ou um cursinho ali, um cursinho no Senai, ou um curso técnico e tal, conseguir uma condição de vida legal, até o número de vagas para administrador, para engenheiro, para técnico, para especialista em empresas, isso vem diminuindo nos últimos anos e a tendência é diminuir cada vez mais com a redução da complexidade produtiva da economia. Então, desde uma perspectiva de classe média, faz sentido e muito, você olhar assim e dizer assim, meu irmão, hoje é mais difícil. E é, velho. E a tendência é piorar, inclusive com o debate sobre, né, que está colocado aí na realidade de reprimarização da economia brasileira. A tendência é sim cada vez mais se precarizar profissões especializadas que historicamente têm melhores salários, melhores condições de trabalho. Tem resistências aqui e ali, por exemplo, volta e meia aparece uma notícia de uma galera querendo fazer um curso técnico de medicina, na área da medicina, né? Meio que não tem a enfermeira e tem um técnico de enfermagem, meio que fazer um técnico, e aí tem resistência, tem briga, a galera segura. Volta e meia aparece também a ideia de fazer um curso técnico em direito, né? Baratear ainda mais a formação de força de trabalho especializado para a área jurídica, de advogados e advogadas. Aí tem uma briga, a OAB aparece, não sei o que, pipipi, popopó. Mas assim, a tendência é um negócio ir se aprofundando. Isso por um lado. Por outro lado, para quem é de família trabalhadora, veja, há 3 diferenças que são muito marcantes. Vamos lá. Diferença número 1. Em momentos passados da realidade brasileira, era mais fácil você imaginar possibilidades de estabilidade no emprego, né? Você passar 5, 10, 15, 20 anos numa mesma empresa. Isso dava certas possibilidades de planejamento. Historicamente, no Brasil, dado a renda muito baixa e as condições de superexploração da classe trabalhadora, o trabalhador brasileiro, para consumir, o cálculo dele não é o cálculo do valor total do produto, é o cálculo se aquele produto num carnê, num cartão de crédito, cabe a parcela no seu fluxo de renda mensal, né? Então o trabalhador não quer saber o valor final da geladeira, não quer saber se a parcela da geladeira em 24 vezes cabe na renda do mês. Então, quando você tinha uma possibilidade de emprego mais estável, era mais fácil você ir se endividando, mais fácil não, mas assim, havia uma possibilidade ali de você ir se endividando e conseguindo comprar suas coisinhas. Eu, por exemplo, vi minha mãe comprar os eletrodomésticos que ela teve durante a minha infância e adolescência basicamente assim. Carteira assinada, trabalhava que só uma condenada, quando ela trabalhava no Banco Itaú, como terceirizada, dali serve. E aí, era isso, velho. Comprou televisão, comprou videocassete, pra quem lembra na época. E aí tinha aquele sonzinho preto, que era quadrado, negócio horrível, hack, sofá e etc. Tudo naquele esquema. Carnezinho 10 vezes, 12 vezes, 20 vezes, 24 vezes, fazia a conta, pá, quanto é que ia comer da renda por mês, quanto é que ia sobrar, e pá, ia consumindo as coisas. Uma dinâmica de menos estabilidade do mercado de trabalho, né? As condições de você passar 10, 15, 20 anos numa mesma empresa para você planejar, ou então, por exemplo, você passar 10, 15 anos numa empresa e quando você for demitido, contar com os direitos trabalhistas, né? De rescisão, de tempo de trabalho, não sei o que. Isso vem se reduzindo. Então, todo mundo que vem de origem periférica de uma favela conhece uma história de alguém que, por exemplo, comprou a casa, ou reformou a casa, ou foi um primeiro andar,
bateu uma lajezinha, colocou uma cerâmica, deu uma melhorada na casa porque foi demitido, pegou o dinheiro dos tempos de não sei o que e aplicou nisso. Essa possibilidade é cada vez menor porque há uma rotatividade do trabalho, empregos precários, crescimento da informalidade. Então a ideia de que, porra, tô na firma aqui, vou passar 10 anos trabalhando na firma, depois vou dar uma perreadazinha para ser demitido, vou pegar esse dinheiro, com esse dinheiro vou comprar o terreno e começar a construir minha casinha. Isso é uma realidade mais difícil de se achar no Brasil de hoje e tendencialmente vai ser cada vez mais difícil, tudo constante, a situação hoje da economia. Então, essa ideia de menos estabilidade causa, consequentemente, menos estabilidade no emprego, menos possibilidades de planejamento para a classe trabalhadora e com menos possibilidades de planejamento, menos possibilidades de ter bens duráveis e que você vai pagando a longo prazo. Vamos lembrar, né, como eu falei no meu primeiro vídeo, inclusive eu falei errado no vídeo, coloquei uma errata lá nos comentários, que até a ditadura empresarial militar, trabalhador do setor privado tinha estabilidade no emprego. A ditadura empresarial militar acabou com isso e colocou no lugar o FGTS. Então até os anos 60 você tinha estabilidade no emprego e mesmo com o fim da estabilidade, havia uma possibilidade maior de você passar muitos anos no mesmo emprego e planejar a sua vida. Isso está reduzido. Há um segundo elemento que é, inclusive faça um exercício na cidade de vocês que é muito interessante. Eu peguei fotos de Recife e de João Pessoa nos anos 60. O bicho era impressionante, assim. Era impressionante. Recife, por exemplo, a região que hoje é parte da Várzea, Dois Irmãos e por aí era realmente rural, tá ligado? A Federal Rural, que fica em Dois Irmãos, era mesmo na zona rural. A cidade cresceu, se urbanizou. Cidades brasileiras, no geral, elas cresceram muito, de maneira assustadora, nos anos 70 e 80, né? Mas quando você vai olhar para a história recente, você vai ver que era totalmente possível, isso inclusive foi a história da minha família, você em Recife, por exemplo, tem uma região relativamente bem localizada, mas que era um vazio gigantesco, que não estava ocupada e tal. Aí chegava famílias de migrantes de regiões do interior para trabalhar na capital e ocupavam, simples e objetivamente assim, ocupavam. Essa história inclusive da favela da Borborema, tá ligado? Essa é a história, inclusive, da minha família. Minha família veio toda do interior do Cabo, foi trabalhar em Recife. Minha mãe e minhas tias em casa de família, como empregada doméstica. E aí foram pra Borborema. Por quê? Porque tinha barraco barato para alugar, tudo de ocupação, várias áreas, inclusive, vazias, no que hoje é a favela da Borborema. Quando você conseguia juntar um dinheirinho, você comprava um terreno, ou até nem sequer comprava um terreno, tinha uma área vazia, você comprava material de construção, falava com amigo e com amiga, pagava um pedreiro, se for o caso, e fazia mutirão e vamos construir uma casa. E era isso, sabe? Então, o desenvolvimento capitalista brasileiro, nas condições de uma urbanização desordenada, ultra precária, de uma favelização dos grandes centros urbanos, ao mesmo tempo que é uma tragédia para o povo brasileiro e que se reflete nas condições de moradia inadequada, de déficit habitacional hoje, ao mesmo tempo, dava uma certa possibilidade de nessa precariedade as pessoas terem sua casa própria. Inclusive, todo mundo também que vem de família de periferia sabe que por muito tempo, e eu vivi isso na realidade também na minha família, terreno era a espécie de poupança, né, do investimento do pobre. Então, minha mãe, por exemplo, chegou a ter 3 casas. E aí conseguiu comprar uma casa, aí depois estava trabalhando, aí saiu do trabalho, pegou os tempos, comprou um terreno, aí foi devagarzinho construindo uma casa e não sei o quê. Aí depois abriu um bar, e o bar não deu certo, mas quando ela vendeu o bar, as máquinas, os negócios e tal, ela foi, comprou outro terreno e tal, e alugava a casa, aí depois se apertava, aí vendeu uma casa, aí vendeu outra casa, e no final hoje a gente não tem casa. Minha mãe mora de aluguel, minha irmã mora de aluguel e eu moro de aluguel. Enfim, então essa dinâmica de conseguir uma casa era de fato, veja, com todas as aspas aqui possíveis e imagináveis, mais fácil, porque a gente está falando de certos vazios ocupacionais no processo de urbanização desordenada que não existem mais. E aí também com vários problemas, viu, gente? Assim, você invadia um terreno, construía sua casa, e depois a prefeitura podia vir lá tomar a casa, o governo do estado para passar um viaduto, aí depois aparecia um dono, e aí desapropriação violenta, tudo isso. Mas veja, a dinâmica de, por exemplo, você saiu, vou imaginar aqui um exemplo de Pernambuco, você saiu de um engenho de cana-de-açúcar de escada e foi morar em Recife, foi tentar mudar a vida. Aí chegou lá em Recife e você vai para uma favela, que tem vários terrenos vagos na favela,
você consegue um empregozinho e aí compra um terreno por 500 conto, vai comprando material de construção e começa a construir sua casa. Veja, isso praticamente não existe mais, viu? Assim, a ideia de que você vai chegar na capital, vai conseguir um emprego, vai achar um terreninho barato e vai começar a construir sua casinha ali, essa dinâmica mudou muito, né? Com o próprio desenvolvimento capitalista, há um processo intensificado e acelerado de mercantilização do território. Então, a ideia de que você vai conseguir comprar sua casa. Eu lembro que na época que minha mãe foi comprar a segunda casa, foi uns 5 mil, mais ou menos. Não tenho certeza, mas era por aí. E o salário mínimo era próximo de R$400, 300 e tanto. Então é isso, era um valor significativo, mas porra, guardando aqui e ali, pegando um 13º e guardando, sendo demitido, pegando um tempo, tendo um dinheiro a mais, você conseguia ali comprar. Hoje em dia as coisas não estão mais assim, né, gente? Eu lembro, na época da pandemia, por exemplo, acho que 2021, enfim, eu e minha mãe conversando, eu ainda morava com minha mãe à época, e eu e minha mãe conversando, porra, a gente não tem casa própria, a senhora tá envelhecendo, seria massa ter uma casinha pra senhora e tal. Eu falei assim, não, vou olhar pra esse de casa. Eu tava morando em Prazeres, já botando os Guararapes. E aí comecei a andar em Prazeres, né? Pra ver o preço das casas. Meu amigo, veja, era tudo 70 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil e tal. Eu lembro que eu fui visitar uma casa, porra, e aí beleza, a casa era arrumadinha, tinha uma cerâmica, um primeiro andar, pá, 3 quartos, não sei o quê. Mas assim, era isso, não era nenhuma Brastemp, porra, em Prazeres, né? Pra quem conhece aí Prazeres, enfim, próximo ali do viaduto e tal. E a proprietária pediu 120 mil, velho. Tipo assim, eu disse assim, meu irmão, quando é que eu vou ter 120 mil pra dar numa casa? Objetivamente, assim, quando eu vou ter 120 mil pra dar numa casa, sabe? E aí se você vai entrar num consórcio, por um banco mesmo, um negócio certo e tal, e pá, fazer um financiamento, é isso, pagar 20, 30 anos. E veja, eu não tô entrando aqui num debate se é melhor ficar pagando aluguel e tal. Esse debate quem faz de custo-benefício é a Nath Finanças. Eu não domino isso. O que eu estou dizendo é que antes era possível você conseguir baratinho comprar um terreninho e aos pouquinhos construindo sua casa. Hoje essa realidade é muito difícil de você achar. Então, há essa diferença objetiva, né, num processo acelerado de maior mercantilização das coisas. Por fim, você tem um outro processo que é a própria intensificação da dinâmica concorrencial do capitalismo na era neoliberal. O neoliberalismo, ele intensifica a concorrência, ele intensifica as relações de mercado, ele intensifica a dinâmica do todos contra todos, sabe? Então, certas perspectivas que antes eram mais fáceis de você consolidar ali uma posição econômica, hoje em dia está muito diferente. Então, de novo, todo mundo cresceu. Todo mundo não, né? Isso tem cortes regionais, evidentemente. Mas, por exemplo, quem é da minha faixa de idade, da casa dos 30, deve ter conhecido várias histórias de, por exemplo, tem uma comunidade e aí alguém tem o maior mercadinho dentro da comunidade, esse caba tem o maior mercadinho há muitos anos, tem uma casa muito boa, vive muito bem, tá lá dentro da comunidade, mas é uma pessoa com um padrão de vida a mais. É muito curioso como, por exemplo, nos últimos anos a gente viu esse fenômeno de um devoramento de pequenos negócios, de intensificação de concorrência capitalista de grandes, pequenas e médias empresas, devorando o que antes eram atividades empresariais, atividades comerciais e tal, da própria dinâmica do bairro, né? Então, por exemplo, onde chega um grande do varejo, próximo de comunidades, e é cada vez mais uma tendência colocar grandes mercados próximo de comunidades, os mercadinhos pequenos vão fechando. E prau, percebe? Inclusive, até algumas prefeituras vêm adotando políticas sociais de cartão de alimentação e cadastrando comerciantes locais para garantir o uso do cartão nesses comerciantes locais para impedir quebradeira. Isso acontece em várias dimensões, e academia de bairro, e mercadinho de bairro, e várias oportunidades comerciais e de serviços que eram uma forma das pessoas subirem um pouco de vida, quebrando com o processo de aprofundamento da dinâmica concorrencial capitalista e que também um tino das grandes empresas, dos grandes monopólios, de pensar assim uma segmentação da dinâmica de consumo. Então, se antes eu só oferecia um produto que chegava basicamente na classe média e que, por exemplo, essa demanda para a classe trabalhadora era suprida por cadeias econômicas locais, agora eu ofereço o mesmo produto para a classe média muito alta, quase rica, para os ricos e para os pobres também. E saio devorando o mercado. Isso acontece não só em setores de comércio e serviço, como essa segmentação também do mercado em várias dinâmicas, por exemplo, plano de saúde. Claramente tem um plano de saúde para o pobre, fudido, lascado, tem um plano de saúde para a classe média, né? O povo aqui
em Recife até tira onda falando do Apvida, que é o plano de saúde por excelência para pobre, que é muito barato, chama o Apvida de Apmorte. Não sei nem se eu posso falar isso, se o Apvida não vai me processar. Me processe não, pelo amor de Deus, que eu não tenho dinheiro para isso não. Mas enfim, então a possibilidade de você ascender economicamente com um negócio, com não sei o que, uma dinâmica comunitária, realmente foi reduzida. Enfim, então tudo isso para dizer o seguinte, é uma sensação, sem idealizar o passado, que era foda, mas assim, a sensação de que a vida tá mais difícil, que hoje em dia é mais duro conquistar uma casa, conquistar uma estabilidade econômica, conquistar bens de consumo duráveis e por aí vai, é uma sensação, grosso modo, correta, que corresponde a vários aspectos da realidade, porque a dinâmica do capitalismo, na sua fase neoliberal, intensifica os processos de concorrência, rotatividade no trabalho, barateamento da força de trabalho, achatamento de salários, precarização das condições de trabalho. No meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX, eu faço um debate, por exemplo, como nos países que eram socialistas e que restauraram o capitalismo, boa parte da saudade que o povo sente hoje dos tempos do socialismo é porque uma saudade da estabilidade econômica, velho. Que você ali, porra, tudo certo ali, você tinha trabalho, você tinha salário, você tinha saúde, tinha educação, tinha uma moradia digna, tinha aposentadoria garantida. Então, assim, tinha problemas, mas assim, existe uma segurança econômica, sabe? O socialismo, com vários problemas, ele tinha uma garantia, que é assim, ó, você não vai ficar rico, mas você não vai ficar miserável. É isso. Você não vai ficar rico, você não vai ficar miserável. Você vai ter uma vida digna. Vai ficar mais ou menos ali do ponto de vista de poder de consumo, de capacidade de consumo e tal. Mas é isso. Você vai ter uma vida digna. Você vai ter trabalho para a vida inteira, com um salário legal, que dá para você se alimentar bem, para você ter um lazer, você ter uma casa, e quando você ficar velho, você vai se aposentar. A época neoliberal destrói essa sensação de segurança no que existia nos países capitalistas já, e nos países que eram socialistas e restauraram o capitalismo na sua fase neoliberal, a galera sente falta dessa estabilidade, dessa certeza. Por exemplo, de verdade assim, para as experiências socialistas, era verdade a frase de que eu tenho certeza que eu não vou ser uma pessoa em situação de rua ou um sem-teto em nenhum momento da minha vida. Isso era verdade para a União Soviética, para a Alemanha Oriental e por aí vai. De verdade assim, de verdade, vocês conseguem dizer essa frase, tipo assim, eu tenho certeza que eu nunca vou ser um sem-teto, uma pessoa em situação de rua. Eu, por exemplo, não tenho essa certeza não, sabe? Tipo, sei lá, porra, daqui a 10 anos, como é que vai estar? Eu não tenho essa certeza não, sabe? Enfim, então há muito fundo de verdade nessa percepção que a nossa vida vai ser pior que a vida dos nossos pais. E por que eu disse que esse vídeo é uma continuidade do vídeo anterior? No vídeo anterior, Pedro Mari me chamou a atenção para uma coisa importantíssima. Muita gente tira onda com o engenheiro que virou Uber e não sei o que e tal, e que é uma realidade, força de trabalho especializada que não encontrou emprego e foi para Uber, foi para 99 Pop, às vezes iFood e por aí vai. Mas também é verdade que o Brasil tem um histórico de milhões de pessoas ganhando até um salário mínimo, milhões de pessoas ganhando menos que um salário mínimo. E eu mostrei aquele dado para vocês, né, que em São Paulo, trabalhando 60 horas semanais, sem considerar o custo de alimentação e com carro próprio, uma pessoa ganhava um pouco mais que R$2.000 no Uber. Veja, uma das coisas que faz a uberização da força de trabalho navegar com tanta facilidade no Brasil é que isso é brutal, é miserável, mas objetivamente para muita gente é um aumento de ganho de renda. Porque se a perspectiva da pessoa era, por exemplo, no máximo ser porteiro, no máximo trabalhar no shopping, trabalhar no McDonald's, em que as condições de trabalho são brutais, assédio moral, hora extra que não é paga, etc, etc, etc. A pessoa tem como horizonte no máximo ganhar um salário mínimo. Porra, ganhar 2.400 num Uber não é um mau negócio olhando na perspectiva imediata, fora de um horizonte de transformação política. Então, por exemplo, de novo, remetendo a uma sociabilidade típica de favela. Todo mundo que nasceu e cresceu em favela conhece, por exemplo, homens e mulheres que fazem bicos por fora do trabalho para complementar a renda e que, portanto, a jornada de trabalho não corresponde só àquele formal da carteira de trabalho de 44 horas semanais. Então, o homem que trabalha e tal, e no final de semana, no momento que larga do trabalho, vai fazer um bico de pedreiro, de encanador, de marceneiro, de tudo que você imaginar. A mulher que também faz bico de cuidadora, de bebê, de babá, que faz faxina, e que vende Avon, e que vende cosmético, e que costura, e que faz N coisas. Eu, quando era criança / adolescente,
já fui trabalhar como ajudante e pegar uma uia, como fala o povo, que hoje em dia o povo usa como putaria, mas na época era trabalho, pegar uma uia, né, ajudando primos e tios meus, que era isso, trabalhava e no momento da folga, no sábado, no domingo, ou então à noite, quando largava do trabalho, ia fazer um bico de encanação, bico de eletricista, bico não sei o que. Aprendeu como? Aprendeu a vida, parceiro. Aprendeu porque o pai ensinou, porque o tio ensinou, porque o vizinho, quando a pessoa era criança, levava para ajudar e aprendeu e tal. Então, assim, a realidade do povo brasileiro, a realidade da viração, de fazer os corre, de é isso, e vender Avon, e cuidar de criança, e costurar, e bico de pedreiro, e bico de encanador, e bico de eletricista. Na Borborema, na primeira casa que eu morei, um vizinho, por exemplo, ele ganhava uma grana a mais, o bico dele era fazer macaco na energia dos outros, que alguns estados chamam de gato, né? E é isso, o bicho largava do trabalho e tal, largava do trabalho, chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa e saía com a bolsinha dele para fazer macaco e ganhava uma grana com isso. Então o Uber, quando ele chega aqui, por exemplo, ele se encaixa muito nessa dinâmica, porque as pessoas já trabalhavam mais que 44 horas, as pessoas já faziam bico, as pessoas já se viravam, as pessoas já se estouravam de trabalhar para conseguir ter as suas coisinhas. Dentre outras coisas, é isso que explica, por exemplo, a força que o Uber consegue ter aqui para pautar as relações de trabalho em contextos diferentes, muito maior, por exemplo, que a força que tem na Europa, porque os padrões de relação ultra precarizada de horas de trabalho esgarçantes, não sei o quê, no contexto do Estado de Bem-Estar Social Europeu, né, menos presente que no Brasil. Então aqui o Uber se adapta, porra, igual um peixe no aquário, né? O Uber e todas essas outras empresas da mal chamada economia colaborativa, que hoje em dia ninguém usa mais esse termo, né? O que é perfeito. Então, dentro da dinâmica capitalista deixada a livre curso, é isso, gente. A vida vai ser cada vez mais difícil, a vida vai ser cada vez mais brutal, a vida vai ser cada vez mais cara, sabe? Eu concluo esse raciocínio também citando para vocês uma conversa que eu tive com o Pedro Mari. Falei assim, porra, Pedro, numa perspectiva de que a identidade de classe está muito fraca, me parece que um caminho fundamental para puxar um debate sobre o mundo do trabalho, e um debate, inclusive, sobre imperialismo, é a partir do custo de vida, que se a identidade de classes está fraca na perspectiva de se identificar todos e todas como classe trabalhadora, né, como classe que vive do trabalho, como classe que produz, as pessoas se identificam muito rápido enquanto consumidor pobre, enquanto alguém que é esgaçada pelas contas, pela conta de água, pela conta de luz, pelo preço da alimentação, pelo preço do aluguel, pelo preço do plano de saúde, pelo preço da escolinha de bairro vagabunda privada, pelo preço de tudo, sabe? E aí ajudar a puxar o debate sobre condições de vida concretas da classe trabalhadora a partir de uma lógica de desmercantilização da vida, que não seria puxar um debate com esse nome, né? Mas me parece que buscar uma reflexão, por exemplo, uma campanha em torno de uma vida barata, e aí incidir, por exemplo, no debate do preço da energia elétrica, o preço do gás de cozinha, o preço da gasolina, o preço da comida, e daí puxar os debates, né, sobre o caráter da Petrobras, sobre reforma agrária, sobre estatização dos setores estratégicos da economia, sobre regulação do setor privado, por exemplo, da saúde, seria um caminho muito interessante. Em algum momento eu vou desenvolver mais isso aqui com vocês, mas eu quero dizer que sim, a vida é cada vez mais difícil, a vida é cada vez mais cara e a gente tem cada vez menos segurança. Eu, por exemplo, tenho certeza que para me aposentar tem que rolar uma revolução brasileira, porque tudo constante como é que tá agora, quando eu tiver, sei lá, 65 anos, eu não vou me aposentar não, assim, gente. É isso, sabe? Por isso que a gente precisa, inclusive, da revolução quanto antes, que eu preciso me aposentar quando eu for coroazão e tal. O coroazão eu quero só viver na praia, porra, nadando, né, pegando umas ondas, ia ser o bicho, né, mas pra isso tem que rolar revolução, gente, tem que rolar revolução. Então a gente não consegue mudar isso só na individualidade. Veja, o coach ele mente pra você, né, ele fala que tudo depende de você, que é só você, só se planejar, mudar o mindset, estudar pra fazer investimento, e não é verdade, é isso. A vida é cada vez mais difícil, a vida é cada vez mais cara, a vida é cada vez mais insegura, né, do ponto de vista econômico. A gente vai continuar essa conversa para pensar como mudar essa realidade triste
da maioria do povo trabalhador. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Não se esqueça também que a gente tem um grupo no Zap Zap, onde a gente divulga todo o conteúdo que produz e recomenda. Entra lá, pega o nosso conteúdo, o QR Code tá aparecendo aqui na tela, e o link da nossa lista de transmissão no Zap tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima.